Futebol comigo, beleza? Bora falar aqui desse Vasco 4, Vitória 3. Bom, se você assistiu 90 minutos dessa partida, parabéns. Você é um homem, uma mulher de coração forte. Muito forte. Não vou falar sobre quem errou, quem acertou, sobre esquema tático, eu vou deixar pro vídeo de amanhã. Gol. Porque não tem muito a falar pro cara, porque sinceramente, foi um jogo que foi ganho na torcida, nas arquibancadas e de quem não pôde estar lá passando as energias, porque realmente foi mais um jogo que o coração do torcedor vascaíno é testado. E as categorias de base do Vasco resolveu hoje. 3 pontos importantíssimos. Eu falei mais cedo, cara, ainda bem que eu sou muito pé no chão. O Vasco precisa vencer. O Vasco precisa fazer a sua parte e o Vasco fez hoje. Não imaginava que seria desse jeito, com 7 gols, um jogo lá e cá, com... Oh, meu Deus do céu, mais um jogo com polêmica de arbitragem. Tem gente reclamando do outro lado, né? Eu queria saber o que tanto estão reclamando do outro lado, mas isso eu deixo pra falar amanhã. Beleza? Se inscreva no canal, vem fazer parte da família Vulgo Fute, a família que mais cresce no YouTube. Eu conto com o seu apoio. Vou falar desse Vasco 4, Vitória 3. Eu até falei que é difícil fazer uma análise, porque eu tava assistindo esse jogo uns amigos me chamaram pra poder assistir esse jogo lá num bar, né? Desses que só vai só torcedor do Vasco, tava lotado, rapaziada muito boa, né? E, cara, você sente a tensão no ar. O Vasco tomou uma virada, né, Vascão? Tomou uma virada pro Vitória. Então, assim, fica muito difícil a gente trazer qualquer tipo de análise, porque, cara, a gente fica nervoso, sabe? E a gente... No final, agora é mais fácil falar, né? Mas o Vasco, ele sai na frente com um gol marcado por Nuno Moreira, mais uma assistência de PH, um belo gol de cabeça. E depois, simplesmente, o Vasco, na minha opinião, ele deixa um pouco ali de... Deixa o Vitória à vontade na partida. Não à toa, o Vitória empata o jogo, depois o Vitória vira com um gol de Lucas Halter, que depois foi expulso. E aí, meu amigo, aí já fica aquela tensão, né? Porque vocês se lembram no jogo do primeiro turno? Que o Vasco, com um jogador a mais, estava vencendo e conseguiu tomar a virada pro Vitória. Acho que isso foi uma das coisas que mais passou na minha cabeça. Mas o Diniz, o que ele faz? Ele tira o Verratti, ele coloca o Lucas Piton, tira o Pumita tava muito cansado, acho na minha visão, não tava fazendo uma boa partida, acima de tudo tava cansado. Entra o Andrés Gomes, que mudou a partida, não só porque ele deu assistência, mas o time ficou muito mais leve. Não tô falando que é a culpa do Verratti nem nada, porque, como eu disse, cara, fica difícil fazer uma análise, porque já não é de hoje que o Vasco, ele sofre bastante gols. Ele vem sofrendo bastante gols. O problema do Vasco não é fazer gol. O problema do Vasco é que o Vasco toma muito gol, cara. Muito gol. Muito gol mesmo. Então, assim, a gente achou que estava resolvido. Os zagueiros chegaram, fizeram boas partidas, mas aí o Malan se machuca. Enfim. E aí o time passa a ficar um pouco mais leve. As jogadas começam a surgir. Sai a jogada do gol do empate. A assistência, passe de PH. Um lindo passe, por sinal. O PH que fez uma boa partida. Pô, Andrés Gomes acha o Ryan empata, deixa tudo igual. Depois disso, o Vasco chegou a tomar um gol, mas estava bem anulado, ainda bem. Lembra do erro? Outro erro. É porque é difícil, não tem como falar de um pós-jogo e não falar de erro, né? Mas enfim. E depois de pênalti, Ryan marca, chama a responsabilidade. Ryan chama a responsabilidade. A base, tô falando, a base resolveu hoje. Hoje a base resolveu para o Vasco da Gama. Chama a responsabilidade, bate o pênalti, muito bem batido. Bom, 3-2 Vasco. Aí você pensa o quê? Bom, o Vitória veio hoje com a faca nos dentes pra cima do Vasco da Gama. O Vitória veio hoje, olha. Sei que o torcedor do Vitória vai ficar chateado aí porque perdeu. Muitos vão falar negócio de reclamar de arbitragem, mas isso aí a gente deixa para outro vídeo. Mas o Vitória, dadas as circunstâncias, fez uma excelente partida. O Vasco, ele tem uma falta. O Lucas Halter tinha tomado um cartão amarelo. E depois, numa falta... que era do Vitória, pra ter noção, uma falta do Vitória, ele dá uma vacilada, empurra o PH, é expulso. Expulso, sai reclamando, por Deus do mundo, mas cara, foi expulso. Não tinha muito o que fazer. Eles reclamaram do pênalti também, que foi... Meu irmão, que dali foi pênalti. Não tem muito o que discutir. Depois ele expulso, sai reclamando, aquela coisa toda. Cobrança de falta e gol do Vitória. E aí entra uma polêmica, foi falta, não foi falta no Léo Jardim? Pra mim foi falta, muita falta. Mas, né, nem revisaram o lance. O Vasco olhou, o Jorginho foi na beirada do campo, mandou seguir, deu gol pro Vitória, Vasco 3-3. Passou a jogar o restante do jogo com um jogador a mais, e aí, né, vem outra mexida também, que é muito importante, porque entra o DVD, saiu o Nuno Moreira, entra o Matheus França, na minha opinião, também não entrou muito bem, e sai Tietê e entra o GB, o Diniz mandando tudo que tinha, foi pro tudo ou nada.
E o GB, cara, gol de centroavante. Ryan fez 2 gols de centroavante e o GB também fez 1 gol de centroavante. Você vê que na hora do cruzamento do Piton, ele não fica esperando a bola, ele vai em direção, ele sobe lá no terceiro andar, aquilo dali é um gol de centroavante. Você que não sabe como o centroavante faz o gol, olha esse gol do GB. Vai lá com mais calma agora, vê lá os melhores momentos. Sei que já abaixou um pouco, você já tá um pouco mais tranquilo, o coração já tá um pouco desacelerado, assista os melhores momentos. Você vê o gol, um gol bonito, cara. Um gol bonito do GB. E decide o jogo. Cara, meu Deus do céu, cara. Caraca, mano, quando saiu esse gol, rapaziada explodiu, mano. E tome cerveja pro alto. E, mano, caraca. Ô louco, velho. Caramba, mano. E o Vasco vence o Vitória 4-3. 3 pontos importantes. Galera, eu tô assim, eu tô aqui, mano. Não tem nada roteirizado aqui, tá ligado? Eu nunca falei que eu não roteirizei nada. Eu coloquei aqui só o placar aqui, né, no mesmo, né, e os nomes do pessoal que fez o jogo, os gols, tá ligado? Não tem nada, não tem... É só um bate-papo mesmo, sabe? Porque essa vitória é muito importante. Essa vitória foi muito importante. Porque se o Vasco empata hoje, ia ficar aquele gosto de empate, mas com derrota. Mas não qualquer derrota. Aquela derrota que deixa o torcedor puto, que desanima, que dá aquela brochada no elenco, me desculpa o termo, dá aquela brochada no elenco, sabe? E que deixa o torcedor indignado, não pelo fato de ser o Vitória, mas pelo fato do Vasco estar jogando em casa. Sai na frente, leva o gol, erros, e até aquela discussão, Verrete, não sei quem, vai tirar fulano, sabe? E não tô falando que é culpa do Verrete, mas vocês estão sabendo. Então assim, e a vitória como foi, vendo só o resultado, obviamente, nossa, placar elástico, mas cara, mano, é coisa de doido, o coração tava na mão. E sai o gol já na reta final. Por isso que eu tô falando, cara, eu tô fazendo esse jogo só aqui mesmo na conversa, na resenha com vocês, porque eu sei que, de repente, quando eu tô falando aqui, você vai entender daí, entendeu? Entendeu? Porque realmente foi um jogo que, olha, muito tempo eu não ficava muito nervoso vendo o jogo do Vasco da Gama. Sinceramente, muito tempo que eu não ficava nervoso, sabe? Porque o Vasco não poderia perder esse jogo hoje. Não poderia. Que o Vasco tinha uma senhora oportunidade de terminar o campeonato ali com 33 pontos. Outros times fizeram a sua parte, mas o Vasco, por conta da boa sequência, né? Contra o Cruzeiro, contra o Bahia, um empate contra o Flamengo, né? O Vasco se colocou no lugar que eu falei. O Vasco só depende de si, cara. Como eu falei, chega desse negócio de chegar pra reta final de 30ª, não sei quanta rodada e ficar fazendo continha, não. É chegar já nessa fase, pensando ali em ficar na primeira página da tabela, e o que vier é lucro, uma pré-Libertadores, uma vaga direta na Sul-Americana, sabe? Porque esse time, mesmo errando muitas das vezes, ele consegue achar seus gols, ele faz até boas jogadas, ele, quando é testado às vezes, dá suas... Talvez eu tá jogando em casa, por estar jogando diante do seu torcedor, torcida apoiando, caldeirão fervendo, acho que muito isso contou também. Mas é um time, como eu disse, o problema não é criar jogadas, o problema não é fazer o gol. O problema, às vezes, é os gols bobos, sabe? Não tirando o mérito do Vitória, mas os gols bobos, os apagões que esse time dá, sabe? E aí, isso fica para um outro vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião referente a esse Vasco 4, Vitória 3. Bom, o coração hoje foi testado. Vai preparando aí, porque daqui a pouco tem semifinal de Copa do Brasil. Meus amigos. É isso, beleza? Vasco 4, Vitória 3. Vasco, nesse momento, é o 10º colocado. Vamos ver o que vai acontecer lá no jogo entre Ceará e Santos, né? E é isso. GB, Ryan, né, foram os caras, os cria, decidiram hoje.